Hello and welcome, sejam bem-vindos à terceira semana do Marco Zero. E essa terceira semana já vai começar com um vídeo onde a gente vai começar a aprender algo novo, que vai ser sobre preferências, né? A gente falou que a gente ia ver isso, a gente ia aprender a falar sobre gostos pessoais, personal preferences. E, rapidamente, só um resumo do que a gente já viu nesse mês e que você pode revisar, porque as aulas e as lives estão aí no YouTube. A gente já aprendeu a se apresentar outras pessoas e falar sobre a nossa rotina. Se vocês lembram, a gente aprendeu a responder perguntas como What's your name? Who are you? I'm fulano and you are? E também perguntas como How old are you? What's your age? Where are you from? Where are you from? How are you doing? How have you been? How's it going? E assim por diante. Eu nem consigo lembrar de todas as perguntas que a gente viu junto com respostas para essas perguntas. E também a gente aprendeu a falar, por exemplo, Hello, I'm Luis and this is my brother Lucas. Ou então, Hello, I'm Luis and this is my friend John. Ok? A gente aprendeu tudo isso, além de aprender a falar sobre rotinas, falando, por exemplo, I play soccer on Mondays. I go to work at 7 a.m. on Tuesdays. E todo esse conteúdo está disponível lá nas outras semanas que você pode revisar. Mas hoje eu só fiz essa introdução para resumir o que a gente aprendeu. E hoje a gente vai aprender algo um pouco diferente. A gente aprendeu a falar sobre nossa rotina, mas a gente ainda não aprendeu a falar sobre os nossos gostos, eu não sei como é que fala em português, gostos pessoais. Personal preferences, ok? What you like or what you don't like. E também sobre o que você quer ou algo que você quer, ok? E a gente vai começar a ver isso um pouquinho na aula de hoje. Então, vamos com a gente? E antes que eu vá, só lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente viu, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo pelo Instagram, né, da Easy Peasy. E se você tá gostando já desse mês inteiro de aulas que a gente tá fazendo, deixa seu like e compartilha pelo menos com uma pessoa esse vídeo. Alguém que também tá precisando aprender inglês. Esse vídeo aqui eu tô preparando para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder dar uma ajudinha, compartilha aí com quem também quer aprender inglês em 2020. Então, agora, bora pro conteúdo logo, que vai ser um pouquinho falando sobre como que você vai falar sobre o que você gosta. E hoje, a gente não vai aprender sobre tudo, né? Até porque a gente vai ter a live nessa quarta, e nessa quarta a gente vai aprender mais sobre como falar sobre isso, e também sobre como falar um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, de uma maneira diferente do que a gente já viu. Então, vamos começar com uma pergunta que é muito comum. Então, bora lá. Vamos começar com essa pergunta aqui, ó. Eu coloquei a interrogação aqui, só que eu não vou colocar, eu vou colocar, na verdade, 3 pontinhos, porque é aqui que você vai completar. E assim é uma pergunta para saber sobre preferência, ok? Essa daqui vai ser a pergunta, What is your favorite? E aí sim tem a interrogação aqui, ó. What is your favorite? E a interrogação. Como é que você vai usar essa pergunta? Bom, simplesmente quando você realmente quiser saber something that is the favorite of the person. Por exemplo, eu gosto muito de sorvete, but I have my favorite, ok? And Flocos is my favorite ice cream, ok? Então, se alguém pergunta, What is your favorite ice cream? Eu falaria, Flocos is my favorite ice cream. Porque realmente esse é o que eu mais gosto, então é my favorite, ok? Então essa é a primeira pergunta que já inclui um pouco de vocabulário, que é favorite, que você pode estar utilizando no seu dia a dia para conversar sobre suas preferências. Então como é que vai ser a resposta? Como a gente viu, a gente vai colocar my favorite, tanana, is, tanana. Então um exemplo, What is your favorite place? Então vamos lá, um exemplo aqui, vamos colocar com place. Então, my favorite place is... E você simplesmente coloca isso, ó. Então ficaria, my favorite place is... Let me check... Vamos pensar no lugar, is the park, ok? Is the park. Então aqui eu tenho já falando sobre algo que is my favorite, ok? Então essa daqui é uma maneira de você responder. Mas tem uma maneira muito mais simples, que é simplesmente você falar direto o lugar. Então em vez de você ficar com isso tudo, respondendo dessa maneira, colocando my favorite is, my favorite place is the park, você pode falar só the park, e eles já vão te entender, mas o mais importante é você entender que se pode usar essa expressão, porque se eles usarem, você vai saber responder. E também é muito importante você saber essa pergunta, porque assim você pode conversar com as pessoas também, e sem ficar travado na hora de conversar. E por que esse daqui também é interessante? Eu coloquei na última aula uma dica que eu passei para vocês é ser simples na hora de estiver conversando, porque assim você vai ter mais efetividade na sua conversa. E algo que você tem que fazer é ser simples. Então, como é que você pode pensar de maneira simples para usar isso aqui? Quando você estiver fazendo compras, um exemplo, né? Você pode perguntar para o vendedor, What is your favorite? Quando você tiver umas opções ali, às vezes você vai estar comprando roupa e aí você está na dúvida. Qual que eu levo? Aí você pode perguntar para o vendedor, às vezes, What is your favorite? This or that? E você pode usar isso, entendeu? This or that. This
Você pode até falar exatamente isso aqui, or that. Porque aí, o que que acontece? Quando você fizer isso, você vai aparecer aqui e você vai ter essa opção. E aí você vai estar tendo uma conversa ali, você vai estar nas vendas, você não vai ficar parado. E aí você vai conseguir ter ali uma outra opinião sobre algo que você estiver comprando. Beleza? Então bora agora para mais uma dica que eu quero passar para vocês. E galera, a outra dica que eu quero passar para vocês é você aprender palavras-chave sobre coisas que você gosta de perguntar para as pessoas, ok? A gente tem isso de às vezes perguntar. Às vezes você gosta de perguntar qual é a cor preferida das pessoas, você gosta de perguntar qual é o filme favorito, ou então o lugar, a comida, né? Eu coloquei fruit aqui, mas você pode colocar food. E aí você pode colocar essas palavras naquela frase. Então bora praticar? Eu quero que você selecione uma dessas palavras e faça a pergunta com aquela frase. Se você ainda não lembra qual é a frase, volta rapidinho para você copiar. Porque esse é o exercício. Eu poderia colocar ela aqui, mas eu não quero colocar porque eu quero que você pratique um pouquinho. Eu quero que você também escreva, porque assim vai ficar mais memorizado. É mais memorizado? É. Mais memorizado na sua cabeça. E aí com mais facilidade para você aprender. Então, bora lá. Você vai escolher uma dessas aqui e fazer uma pergunta. Por exemplo, what is your favorite? Pá. Ok? Eu até dei a resposta aqui já, mas eu acho que você já tinha voltado para ver. Então, bora lá. E depois disso eu quero te dar mais uma dica. Então bora lá. No 3 você faz a pergunta what is your favorite? Isso aqui, ou algo que você já sabe que você queira perguntar, mas vamos praticar. Então no 3. 1, 2, 3. Very good. What is your favorite color? What is your favorite place? What is your favorite movie? What is your favorite fruit? What is your favorite country? Ok? Country. O que é country? Brazil is a country. United States, Estados Unidos is a country. Londres is a city na Inglaterra. Então, England is the country. Pensou que eu ia falar que London is a country, né? Já ia me corrigir aí, né? Mas eu não errei. Eu ia falar mesmo, mas eu me toquei que não é. But ok. And what is your favorite teacher? Ok? Eu nem sei. What is your favorite teacher? Espero sim. Sejam legais aí comigo, ok? But ok. E aqui, galera, vai vir mais uma dica. Vocês perceberam que a gente está perguntando o tempo todo what is your favorite, correto? Então, além disso, como é que você pode fazer essa pergunta? Você pode perguntar what are. Mas qual é a diferença entre os dois? Simples. Não fica bitolado em gramática, tá? Não fica noiado em gramática. Só entende que o what is você usa para perguntar quando é só uma coisa e o what are quando você quer perguntar de duas ou mais coisas. Então, por exemplo, se aqui não fosse movie, mas fosse movies, você poderia perguntar what are your favorite movies? Ok? What are your favorite movies? Porque assim você tem uma pergunta no plural, para perguntar mais de um movie, ok? Então, eram essas as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Por que que eu só passei essas? Porque isso aqui já é muita informação para vocês praticarem. E eu quero mesmo que vocês pratiquem. Então agora eu quero que você crie perguntas sobre coisas. O dever de hoje, né? O dever de hoje é vocês criarem perguntas sobre coisas que vocês gostam de fazer. Que vocês gostam não, que vocês gostam de perguntar para as pessoas sobre qual é a preferência delas e coisas que vocês têm preferência para falar. My favorite movie is Vingadores. My favorite food is hambúrguer. E my favorite teacher is Luiz, ok? Assim, só algo assim, ok? Entenderam? E aí vocês fazendo isso, vocês vão começar a praticar mais. E lembre-se, sempre fale em voz alta. Mas eu não sei se eu tô falando certo. Pega o Google Assistant, lá o OK Google, pega a Siri, pega a Cortana do Windows, pega a Bixby da Samsung e começa a falar, ok? Quando você começar a falar para eles, eles vão identificar. Coloca o seu celular em inglês antes, tá? E aí, se você conseguir falar da maneira correta, eles vão identificar que você está fazendo essa pergunta. As inteligências desses assistentes virtuais já estão funcionando melhor. Então, eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Se você não segue a gente lá, easypeasy.brasil, no Instagram, dá uma corridinha lá. Segue a gente, que eu sempre posto umas dicas assim. E aí você pode praticar sua pronúncia sozinho, ok? Lembrando que nesse mês do Marco Zero, qualquer dúvida, pode se preparar para perguntar na live que a gente está tendo nas quartas. E também, se tiver uma dúvida que você queira perguntar no Instagram, pode ficar à vontade, que eu tento responder todo mundo, pelo menos em menos de um dia, ok? Porque de vez em quando eu tô produzindo os vídeos, aí não dá para ficar o tempo todo no Instagram. Mas eu tento responder vocês o máximo que eu consigo, ok? Então, te vejo na próxima aula.